Olá, um brinde à ciência e um brinde ao Pint of Science 2021. Hoje eu tenho o prazer de conversar com Bruno Lemos Batista, professor da Universidade Federal do ABC, onde ele dá aula para alunos de graduação e pós-graduação, além de ser líder de seu grupo de pesquisa. Bruno, muito obrigado por ter aceitado participar dessa conversa. Está disposto a conversar comigo hoje? Eu que agradeço, Fernando, pelo convite. Quando a gente olha para palavras, vamos dizer assim, palavras-chave que tem dentro do seu trabalho, a gente tem arroz, que é a semente de uma gramínea, né? Se eu estiver errado, você me corrija, por favor, que Tá correto. alimenta praticamente metade da população do mundo, e a gente tem arsênio, que é o 33º elemento da tabela periódica. Eu diria que as duas coisas, a única coisa em comum entre eles é só a letra A no começo do nome, mas não é bem assim, né? Você poderia falar qual que é a conexão entre arroz e arsênio e como isso se encontra no seu trabalho de pesquisa, por favor? Então, Fernando, o arroz e o arsênio, assim, até recente eu fiz um levantamento, desde 1970 já tem conhecimento que o arroz ele tem arsênio na constituição dele. Então, assim, como a ciência assim, só mudou o foco, o conhecimento existia. Então, o foco antes era agricultura, então eles usavam alguns praguicidas com arsênio no arroz e tal. Lá em 70, a pesquisa era mais essa, saber se a planta sofria com o praguicida, com o pesticida ali. Mas em 99, já um professor pesquisador, o Scuff, já tomou outro lado, falou assim, não, ir para a saúde, né? Como que é esse arsênio para a nossa saúde, que a gente está ingerindo através do arroz? E aí disparou uma outra vertente de pesquisa para o arsênio no arroz, que aí seria em relação à ingestão, e o arsênio ele tem é um elemento tóxico, né? Mas a planta em si, ela tem capacidade de absorver o arsênio do solo com mais eficiência do que o trigo, do que a cevada. Então, se eu plantar no mesmo solo o trigo e o arroz, o grão de arroz vai ter mais arsênio do que o grão de trigo, porque a planta do arroz ela tem alguns transportadores de raiz que conseguem captar mais arsênio do solo. Então, vai falar assim, mas é um solo contaminado, é um solo de industrial, de resíduo. Não, é um solo comum. No solo a gente tem de tudo, né? Tem ferro, tem potássio, que são elementos que a gente precisa, né? Mas também tem chumbo, tem arsênio, tem mercúrio, pode ter mercúrio, enfim. E o arsênio ele está ali presente. Então, o arroz ele tem essa essa característica de absorver o arsênio. E em solos alagados, que é o mais comum no Brasil e no mundo de cultivo de arroz, por conta da produtividade, do menor uso de agrotóxico, o sistema alagado, aquele que a gente olha nos arrozais, geralmente a gente vê filme lá do Vietnã, vê aquele monte de até garça, né? Eles têm vira até um ecossistema, tem peixe junto, tem garça, tem pássaros assim. E aí aquele sistema alagado, ele favorece ainda mais essa absorção de arsênio pela planta do arroz. Então os estudos foram para saber o que a gente poderia fazer aí para diminuir esse arsênio no grão, tanto no sistema alagado quanto no sistema não alagado. Então o que se deu assim um breve histórico foi por aí, entre o arsênio e o arroz. E você menciona então a questão de tentar remover o arsênio, né, diminuir a quantidade do arsênio no arroz. Isso leva a crer então que ingerir arsênio não é necessariamente uma coisa positiva. É um Não, elemento tóxico naturalmente. Sei que tudo que tem um certo efeito nocivo também é uma questão que depende de dose. Imagino que não seja diferente com arsênio. E exato. aí,
poderia dar uma ideia de quanto que é uma quantidade perigosa para um ser humano médio ingerir? Então, Fernando, até recentemente mudaram essas diretrizes. Antes tinha uma quantidade tolerada de se ingerir. Hoje a OMS tirou isso, porque não tem assim nada, um estudo tão seguro que mostra que pode absorver tanto, que a gente pode consumir tanto. Mas o que a gente faz é policiar, né, as quantidades de arsênio no arroz. O arsênio, ele tem as espécies mais tóxicas e menos tóxicas. Espécies seria como se tivesse, para a gente imaginar um pouco aí, o que está acompanhando o arsênio, né? Se é um oxigênio, se é um carbono. Quando a gente tem um arsênio com mais carbonos, né, um arsênio metilado, a gente geralmente tem um arsênio menos, uma espécie de arsênio menos tóxica. Quando a gente tem um arsênio em forma de ácido, né, o arsenito e o arsenato na forma ácida deles, eles são os mais tóxicos, que têm uma toxicidade maior, e são esses os mais policiados no arroz. O arsenito, tá ligado ali ao oxigênio, hidrogênio, e o arsenato. Então, assim, na legislação hoje, a gente tem uma quantidade máxima permitida desse arsenito e arsenato juntos no arroz de 200 para o arroz polido e de 300, na verdade 350 para o arroz integral. Aí a gente já entra em outra questão, que são as diferenças do arroz integral e polido, que é o arroz branco. Porque assim, não adianta nada eu falar assim, o arroz tem que ter 0 de arsênio. A gente não vai ter arroz para comer. Então, o que se faz é tentar controlar, e se tiver algum produtor, porventura, algum país, enfim, com limites muito superiores, aí ter uma intervenção para poder reduzir, e não punir simplesmente, porque, enfim, é um alimento e ninguém está tá de brincadeira para aumentar esse arsênio. Todo mundo está querendo sempre um alimento seguro, né? Por exemplo, alguém que estiver assistindo essa conversa não vai ter que ficar preocupado de olhar no rótulo do pacote de arroz a quantidade de arsênio, porque certamente está sendo comercializado, está em um nível seguro. A gente Isso. imagina. Perfeito. Até no Brasil a gente fez várias e várias, várias análises, assim, trabalhos, tudo, e junto com a Anvisa, inclusive, a gente fez discussões também de valores máximos, e o Brasil tá dentro desse padrão. Quando eu falava assim, 200 de arsênio inorgânico, o Brasil raramente ultrapassa isso para todo o arsênio no arroz. Seja o arsênio ligado a carbono, tudo junto. Então, o Brasil está com valores abaixo de 200 para todo o arsênio, que é bom. Geralmente solos vulcânicos, por exemplo, na Índia a gente tem locais onde tem uma concentração maior de arsênio no solo, aí nesses locais é mais comum extrapolar, então eles têm que ficar mais de olho. Então no Brasil e basicamente o arroz que a gente consome no Brasil é brasileiro, assim. A gente não tem muita importação e não tem muita exportação também. Se é tão importante controlar o arsênio, a quantidade de arsênio no arroz, então certamente existe uma técnica para a gente conseguir enxergar o arsênio que está no arroz e inclusive saber quanto dele que tem, certo? Sim. Qual que é o tipo de técnica que você usa e como é que é o trabalho experimental, justamente para você poder identificar a presença desse elemento no arroz e saber quanto que tem dele, para ver se está em um nível seguro ou se tem que ter uma intervenção? A técnica que a gente usa é espectrometria de massas, com plasma acoplado indutivamente. É um nome comprido e complicado, mas basicamente, para a gente entender, quando a gente pega
uma garrafa de água, por exemplo, e olha na garrafa de água e tem lá quantidade de cálcio, quantidade de magnésio. É esse equipamento, geralmente, que está na linha de frente ali para fazer a quantificação desses minerais na água. Então, essa técnica, ela consegue enxergar quantidades mínimas, assim, de vários elementos químicos, eu diria de quase toda a tabela periódica. Então, e é uma das mais desenvolvidas nesse sentido, para a detecção de elementos traço. E por que tem que ser essa técnica? Até foi um questionamento de um assessor durante o pedido de um projeto de pesquisa meu. Falei, porque é ela que consegue enxergar. Se eu colocar uma técnica mais barata, que existem outras na mesma linha, eu não vou conseguir detectar o arsênio, muito menos as espécies de arsênio. Vamos imaginar assim que o que tem de arsênio no arroz, a gente diz, por exemplo, 200 partes por bilhão. Então, se nós tivermos uma piscina com 1 bilhão de bolinhas, 200 dessas bolinhas vão ser arsênio. Então, é muito pouco arsênio, assim, para detecção. E dessas 200 ainda, eu tenho que saber que 50 é arsenito, 50 é arsenato, 50 é outra forma de arsênio, é o dimetilarsênio, e 50 é o monometilarsênio. Então, assim, tem que ser uma técnica bem desenvolvida, bem poderosa para poder fazer essa diferenciação. Então, os trabalhos que caminham no mundo, assim, os grupos que trabalham, porque é uma técnica um pouco complicada, ainda são poucos. E, assim, por isso que isso explica também por que lá de 1998, quando o SCUF lá fez a cesta básica americana, lá, a análise, só veio ter alguma coisa de legislação em 2015, assim, no Brasil. Então, demorou cerca de 18 anos, 15 anos, justamente por conta de dados. E como é uma técnica mais complexa, é mais difícil gerar dados, é mais difícil a análise, mais difícil gerar dados, mais caro também. Então, isso explica um pouco a demora, entre aspas, na legislação. É interessante que é uma técnica que é muito sofisticada, que mostra que tem arsênio, quanto tem, qual é a espécie de arsênio que está presente. E é curioso porque você comentou, né, que não poderia ser uma técnica mais simples e mais barata. E é uma questão muito justificada, é o investimento que você está fazendo em termos de segurança alimentar, né? Então, mostra que pesquisa científica muitas vezes pode parecer difícil de suportar do ponto de vista de cofres públicos, né? E muitas vezes a gente não tem tanto incentivo para gastar dinheiro com isso, mas não é gasto, é investimento Exato. na segurança alimentar de uma coisa que é muito relevante, muito importante para a alimentação de uma parcela significativa da população. Ainda mais que o Brasil é um país ainda, basicamente o PIB aí é a agricultura, né? Então, investir em qualquer área aí na parte de alimentos, para a gente é investimento mesmo, assim, usar o dinheiro é investimento. Você também falou do arroz integral, né? E do arroz branco, os dois têm arsênio. E até o integral tem uma quantidade maior de arsênio. Isso tem a ver com o processo envolvido em tornar o arroz polido, isso que acaba diminuindo a quantidade de arsênio que tem? É assim, Fernando, durante o crescimento da planta, do arroz, a gente tem o grão, e o grão ele tem uma camada externa, que a gente, que é o farelo, né? Basicamente é o farelo. Muitas vezes a indústria ela faz o polimento para poder tirar essa camada, que esse farelo ele é gorduroso, inclusive ele é usado para muitas vezes para ração, para dar para o gado, não é jogado fora, ele faz esse polimento e separa para outro fim.
E por que que a indústria tira essa camada e deixa o arroz branco? Porque é uma camada gordurosa, fácil de oxidar, e você acaba perdendo o grão. Então, para aumentar o tempo de prateleira, as indústrias faz o polimento. Então, o arroz branco ele é até mais barato, porque ele dura mais na prateleira também, do que o arroz integral. E aí, o que que os pesquisadores foram atrás, assim, vários trabalhos mostram isso. A diferença entre o integral e o polido. Então, quando pega o mesmo grão da mesma planta e faz esse polimento, eles observaram que caía a quantidade de arsênio no grão. Então, aquela camada, ela conseguia reter uma parte do arsênio do grão. E aí, então, ficou demonstrado isso. E muitas vezes o arsênio ali não é o arsênio inorgânico, é o arsênio orgânico, que é mais afim ali da parte lipídica e tudo mais. Mas isso varia também, pode ser mais o inorgânico, depende da planta, é muita variável envolvida, assim. Mas, até eles falam assim, até uma reunião que a gente estava, assim, o pessoal falou assim, então não vou comer mais nada integral, porque aí a pessoa citou que tinha chumbo num outro grão lá, não sei o quê, uma castanha talvez, eu não lembro mais. Aí eu falei assim, não, mas calma, porque da mesma forma que tem um pouco mais de arsênio, talvez, né, não é certo isso, que vá ter, às vezes não, está dentro do limite seguro, enfim. Tem benefícios também, né? A gente tem vários benefícios nessa camada, nesse farelo. A FAO, né, na verdade, a Organização para a Alimentação, né, que é ligado à OMS, ela fez um pedido de estudos que fossem para mitigar o arsênio no arroz, para diminuir esse arsênio no arroz. Um desses estudos já seria o polimento, né? Então, eu pego um arroz ali que tem mais arsênio e faço polimento, tranquilo, já vou tirar um pouco do arsênio, a população já vai ingerir menos arsênio. Mas existem outros métodos também, que seria lá o plantio, não deixar o arroz alagado o tempo todo, alagar ele durante um período, diminuir a água durante outro período do cultivo, selecionar cultivares de arroz, porque o arroz você fala assim, arroz, não, como se fosse uma coisa só, não, tem vários tipos de plantas de arroz. Então essas plantas da mesma espécie, né, como se fosse nós aqui, o Fernando aí com cabelo, o careca, então tem o arroz ali que absorve mais arsênio, um arroz que absorve menos arsênio, um arroz que cresce mais, um arroz que cresce menos. Então, outra técnica para se diminuir esse arsênio no arroz seria selecionar um arroz que absorveria menos arsênio, por exemplo. A lavagem do arroz também, a gente fez um estudo sobre lavagem de arroz para poder verificar se essa lavagem que a gente fazia, minha mãe fazia lá, se isso conseguia reduzir o arsênio no arroz. Então, desde lá do plantio até em casa, o que a gente poderia fazer? Mas essa questão até, já estou lembrando aqui, falando, não posso deixar passar. Por exemplo, de lavar o arroz em casa para consumir. Tem gente que lava, tem gente que não lava. Até é uma questão que a gente discutiu numa reunião da Anvisa e um dos membros lá da reunião falou assim, a gente não pode passar para o consumidor a responsabilidade dele estar consumindo alimento seguro. Então, o que vem no pacote, você já pode consumir. Se você quiser lavar, provavelmente você vai reduzir um pouco mais o arsênio, mas o alimento que já chega para você ali é seguro. Se eventualmente você tem mais arsênio em um tipo de arroz, seja ele integral ou não, o que importa é que o nível que consta lá é seguro o suficiente para você consumir. E aí a escolha entre arroz branco e arroz integral é questão de gosto. Você gosta mais um de outro. O importante é ter uma alimentação saudável, balanceada. É importante a ciência dar essas respostas para a gente, né? Do tipo,
este arroz tem uma quantidade maior ou menor de arsênio, mas é seguro para você consumir. Fernando, tô lembrando aqui, quando eu estava no doutorado, né, que eu comecei isso aí em 2009 a trabalhar. Na verdade, eu queria separar as espécies de arsênio no arroz. Depois a gente começou a estudar o arroz. Aí, assim, a gente está ali na pós-graduação, né, igual rato de laboratório. A gente fica dentro do laboratório e não vê o mundo lá fora, praticamente. Era uma caixa ainda, porque o laboratório era todo fechado, assim, não tinha nem janela direito. Aí eu passei no concurso público aqui em Santo André, na UFABC, e naquele ano que eu passei, por coincidência, a Anvisa me chamou para reunião. E assim, eu conto isso com orgulho, assim, satisfação, porque é aí que caiu a ficha. Falou assim, poxa, eu estou fazendo alguma coisa que os caras estão olhando realmente, eles estão lendo assim e procurando. E basicamente eles me chamaram porque eles queriam informação do arroz brasileiro. Então, assim, como a gente estava já fazendo isso, o que eles falaram? Assim, vamos dar um incentivo. E aí a gente até formou uma rede. A Embrapa passou a apoiar também, a Embrapa lá do Rio Grande do Sul, a Anvisa, às vezes com documentação, informação mesmo, pesquisa naquela área. E aí tem outros pesquisadores que também estavam com o mesmo equipamento, que às vezes não tinha tanta experiência, a gente foi trocando experiência. Então, assim, acabou formando uma rede de apoio, justamente para tentar conhecer o nosso arroz e ver se estava seguro mesmo, se a gente podia comer, podia exportar, quando importasse, né, o que tinha nesse arroz importado, enfim. Foi bem legal, assim, porque parece que fechou, assim, caiu minha ficha, né, falei assim, nossa, eu não sou só um rato de laboratório. Além do arsênio, tem mais algum outro elemento que realmente é relevante em termos da Tem. presença desse elemento e de questões de segurança para o consumo? Tem sim, é o cádmio. Quando a gente tem um sistema de alagamento, a gente tem mais arsênio, mas a gente tem menos cádmio. Aí, se a gente tira o sistema de alagamento, se a gente deixa o arroz num cultivo mais seco, né, de um solo mais seco, a gente tem mais cádmio. Então, se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Só que, assim, o que a gente sabe aqui é que muitas vezes o cádmio para o arroz brasileiro é ainda menor, ainda menos preocupante do que o arsênio. Então, assim, a gente ainda tem um intervalo aí para brincar, né? Para tirar, para variar essa irrigação, por exemplo, sem prejudicar as concentrações de cádmio. Naturalmente, elas vão subir, mas não em concentrações relevantes, assim. E a história do cádmio com arroz vem do Japão. Tinha uma doença lá até que chamava Itai, porque as pessoas reclamavam de dor, né? E essa dor vinha da presença do cádmio no arroz. Então, era uma região que tinha muito cádmio. Agora, eu não lembro se foi por desastre ambiental ou se era natural da região. E as pessoas começaram a ter problemas ósseos sérios. E aí foram verificar e era a presença do cádmio. Até hoje se tem esse cuidado de analisar o cádmio e o arsênio no arroz, assim, para saber, porque tem essa dualidade, assim, onde tem muito de um, tem pouco do outro, tem muito do outro, tem pouco de um. O trabalho que você desenvolve de pesquisa envolve muitas pessoas, colaborações, pessoas de órgãos públicos, né, que mexem com legislação, que mexem com controle de qualidade, mas você precisa de muita gente dentro do seu grupo de pesquisa também para fazer isso acontecer. Então, eu queria saber quem é que trabalha com você, quem são as pessoas que estão envolvidas com você e com esse trabalho, com arroz e com arsênio, que vão lá e colocam a mão na massa para a gente poder ter certeza de que o arroz está seguro para o consumo humano. Ah, sim, Fernando, é importante. Vou tentar relembrar lá dos primórdios, assim, porque foram várias pessoas. Eu comecei na pós-graduação em Ribeirão Preto, com o professor Fernando Barbosa Júnior, da Faculdade de Farmácia.
E ali a gente tinha um grupo de pesquisa muito ativo, então eu lembro do Samuel, o Samuel era pós-doc, o Jairo, a gente está trabalhando com especiação química. Basicamente a gente trabalhava no equipamento, assim, ainda não tinha esse trabalho de campo com plantas. No pós-doutorado eu comecei a trabalhar também, continuei trabalhando nessa linha, já com fungos que poderiam metabolizar esse arsênio do solo, transformar ele numa espécie menos tóxica, que é a metilação, né? Aí eu trabalhei com alguns microbiologistas, o Gilberto, a professora Márcia Kress também, todos da Faculdade de Farmácia lá de Ribeirão, o Bruno Alves, da Unifesp, e aí eu fiz um pedido para a FAPESP de um jovem pesquisador, e aí eu vim para o UFABC, onde eu montei um grupo de pesquisa. Aí tivemos vários estudantes, a Tatiana, a Fabiana, hoje elas já são doutoras, a Fernanda também está terminando o doutorado agora. A Geisa trabalhou com arroz também, ela fez um trabalho legal, plantou no resíduo da Samarco, para a gente saber se tinha, se a gente poderia usar o resíduo para algum fim. A professora Hanna, da UFABC também, já trabalhou, a professora Heloísa. Hoje eu tenho a aluna Bruna, até isso eu queria até falar do trabalho dela, que assim, a gente bolou ele lá em 2019, a gente escreveu, e é com selênio. E até saiu uma reportagem lá em 2020 sobre selênio e Covid, que algumas pessoas que tinham lá na China, tem maior concentração de selênio, elas tinham menos efeitos da Covid. E aí o trabalho dela tá nessa linha, ela está tentando enriquecer o arroz com selênio, porque o arroz ele é pobre em selênio. Então, como é um alimento da população mundial, a Bruna vem fazendo esse estudo para saber se a gente consegue um arroz com mais selênio, através da aplicação de nanopartículas. Tem a Patrícia também trabalhando, ela já trabalha com mercúrio. Então, assim, são vários estudantes, Fernando, nossa, fora os TCCs, que a gente teve bastante alunos e Cs também. E eu não posso deixar de mencionar aqui também os pesquisadores da Embrapa, né? Porque assim, quando a gente tinha o trabalho só com os meus alunos ali, trabalhando em casa de vegetação, a gente estava, digamos, engatinhando. Quando a gente começou a trabalhar com a Embrapa, que eles têm sistemas de cultivo super modernos, os cultivares ali de ponta, né? Os cultivares de arroz, que eu falo, as plantas do arroz que são usadas mesmo pelo agricultor, aí nossa pesquisa, assim, com o fornecimento das amostras deles, né, que são extremamente de ponta e que estão ali na linha de frente do cultivo, né, aí a gente conseguiu muito mais dados e muitos outros dados importantes, assim. Então, essa parceria com a Embrapa, com Ariano Martins, com Júlio Centeno, Daniel, elas foram fundamentais para a gente, José Maria Parfit também, para a gente conseguir dados mais relevantes, que a gente não conseguiria, sinceramente, a gente não conseguiria trabalhando em casa de vegetação, porque eles estão em campo, né? Eles trabalham em campo com o que há de mais moderno aí. Embrapa Pelotas, lá do Rio Grande do Sul, clima temperado. Bruno, muito obrigado por ter topado conversar e contar um pouco da história, dessa relação entre arroz e arsênio, e falar do seu trabalho científico, da sua pesquisa na UFABC. E para você que ficou até aqui, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Até uma próxima. Um brinde à ciência e um brinde ao Pints of Science 2021. Então, para esse projeto eu vou pedir com pão de queijo. É uma boa mesmo, né, cara? Aí o outro você pede com doce de leite.